Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos de volta com mais um boletim especial para, de novo, trazer para vocês informações sobre essa anomalia, na verdade, que está sendo verificada na soja, principalmente lá no médio norte do Mato Grosso, que os produtores, os pesquisadores estão chamando aí de apodrecimento de grãos e vagens da soja. A Embrapa Agrosilvo Pastoril e a Embrapa Soja literalmente acabaram de divulgar um comunicado técnico sobre essa anomalia, né? Atualizando principalmente as ocorrências dessa safra, um problema que já vem sendo detectado em safras anteriores. Pelo menos nas últimas duas safras, esse problema já vinha sendo relatado. Só que vem se expandindo, vem aumentando. Mais produtores estão percebendo aí as consequências desse apodrecimento de grãos e vagens da soja nas lavouras, principalmente naquele eixo ali da BR-163. Para ajudar a gente a entender o que está acontecendo, atualizar as informações e principalmente entender o quão difícil está sendo o diagnóstico aí desse problema, a gente convidou a Dulândula Lavruc. Está aqui a Dulândula já com a gente, pesquisadora na área de fitopatologia da Embrapa Agrosilvo Pastoril. Seja muito bem-vinda, viu, Dulândula? Obrigado por nos ajudar a entender mais essa anomalia, né, na soja, principalmente concentrada ali no médio norte do Mato Grosso. E eu já começo te perguntando sobre esse comunicado técnico, essa nota técnica que acabou de ser divulgada. Ela vem trazendo aí uma descrição do que aconteceu nessa última safra que está sendo colhida agora, certo, Dulândula? E o que você pode contar para a gente, o que tem de novidade e de diferente em relação ao que os produtores já estão relatando aí desde duas safras atrás? Seja muito bem-vinda. Obrigada, tá? Boa tarde. Obrigado pelo convite, tá? Boa tarde a todos. E sim, agora, né? Acho que foi lançado agora, né, hoje, né? Foi lançado um comunicado sobre apodrecimento de grãos e vagens na safra agora 21/22, na região, como você já descreveu aqui do Médio Norte, descrevendo o que foi observado, né, nessa safra, fazendo uma ligeira comparação com as safras anteriores e assim a direção que está se voltando à pesquisa nesse momento, né? Então, não é um problema que já está há 3 safras, não é com certeza é uma consequência de fatores, né? Fatores não é uma causa, a gente não pode elencar um agente causal sozinho, tá? E então, em relação a essa safra, a safra anterior, aumentou o número de relatos, tá? Então, na safra anterior, o pessoal, né, a gente tinha uma procura já razoável, mas essa safra realmente, né, aumentou muito o número de relatos ao longo aqui da 163, e para a gente ter uma noção do realmente em relação à percentagem de perda, só depois de toda a área colhida, né? Mas até o momento está tendo muitos relatos, né? A preocupação do produtor, porque essa anomalia ela tem como sintoma um apodrecimento de vagens, né? Que começam da parte inferior da planta, então ela vai do terço médio, do terço inferior ao terço médio, podendo alcançar toda a planta. E então, quando a gente entra na lavoura, assusta, porque a lavoura, a planta, ela vai bem até a fase de enchimento de grãos. Quando está começando no meio do enchimento de grãos, por final, ela começa a apresentar essa anomalia.
E esse apodrecimento ocorre na vagem, na própria vagem do lândula. Isso, ela começa visualmente, né? Para quem está entrando já vai ver diferença na vagem, vai ver como o nome está falando já apodrecimento, uma vagem com uma coloração diferenciada, né? Das sadias. E quando a gente abre essa vagem, muitas vezes a gente está tendo os grãos já com problemas. Então, está tendo também apodrecimento de grãos e, em muitos casos, o enrugamento. E qual é a consequência disso? Perda de produtividade, perda de qualidade? Sim, os dois, né? Porque eu vou ter uma perda, o visual já indica, né? Eu vou ter uma perda, o próprio o grão ele fica menor, então, consequentemente, peso, né? Eu tenho um peso, eu tenho uma diminuição disso e a qualidade, né? Aumenta a percentagem de grãos ardigos. Agora, o momento de percepção vai ser só nessa fase reprodutiva da planta, então. Antes não dá para Nessa saber. fase de ingimento de vara, exato, é nessa fase. É como eu estou te falando, infelizmente, a gente acompanha a lavoura, ela vai muito bem, tá? Nesse determinado ponto, ela está começando a apresentar. Só que não são em todos os materiais. Então, a gente está verificando no campo que há uma diferença varietal, tá? A gente tem material que ele é mais suscetível, ou seja, ele apresenta um número maior de vagens com problemas do que outros, tá? Agora, a gente também tem que tomar uma cautela, porque às vezes, todo aquele material que é mais plantado, ele é vitrine também, né? Uhum. Então, é o que ocorre mais risco de acontecer problemas. Mas é o que a gente está observando no campo. Mas, pelo que se sabe até agora, existe um agente causal, um agente infectante aí? Bem, como a vagem está apodrecida, quando a gente faz isolamento, a gente encontra vários patógenos, tá? Mas são fungos que eles já estão na vagem ou na planta de forma latente. Ele está presente no tecido da planta. Então, quanto mais tarde eu coletar essa vagem, maior o número de fungos e até bactérias a gente vai isolar. Mas daí a gente elencar que eles são o agente primário, então já é outra história. Por quê? Dentro da fitopatologia, para a gente chegar e confirmar um agente causal daquela doença, a gente tem que fazer o isolamento desse patógeno, aí depois a gente tem que fazer cultivar em meio de cultura, né, ter uma cultura pura desse isolado, inocular numa planta sadia, e essa planta ela tem que reproduzir os sintomas. Então, a gente não está nessa fase. E é muito difícil a gente fazer a inoculação desses fungos, ou de um fungo, se a gente alencar, e conseguir isso. Por quê? Porque eu tenho também outros fatores que estão também influenciando. Então, eu tenho um ambiente que influencia nessa ocorrência, na ocorrência da doença. Então, o fato encontra esses fungos? Encontra. Ponto. Outra pergunta que chega muito para a gente: manejo de fungicida. A gente verificou que, conforme o programa de fungicida, a gente tem uma resposta melhor. Então, ou seja, a gente está com aquele material de soja que dá tá dando muita vagem, e se for um programa de fungicida mais robusto, eu consigo amenizar esse problema. Ou seja, eu estou apagando fogo, eu não estou agindo na causa do problema. Então, não é uma forma ideal de manejar? Não é, mas é o que nós temos no momento. Eu tenho programas de fungicida que funciona melhor que o outro. Então, o agrônomo da fazenda que está acompanhando, né,
ele vai verificar o que funciona melhor. Então, a gente tem produtos que realmente o posicionamento, a chave mestra é o posicionamento, mas aí tem uma receita, não vai ter uma receita que vai depender muito do que? Da época de plantio, o material que eu vou estar utilizando, tá? E detalhe, as doenças que estão ocorrendo na área. Tá? Então, a gente não pode focar só, então vou usar fungicida X, focando na podridão, mas eu esqueço da ferrugem, eu esqueço de uma mancha-alvo que tiver, tá? Que coisa, é uma situação complexa, então. Mas, enfim, vamos tomar como base que são os fungos que acabam sendo os agentes do apodrecimento. Agora, dá para saber como é que eles chegaram ali e por que que eles estão atuando ali daquela forma? Então, alguma coisa está fazendo está predispondo essa planta, porque como eu falei, esses fungos, eles estão ali, Uhum. tá? Eles sobrevivem na planta, muitos chegam na semente, mas lembrando que eles sobrevivem, eles estão na área, tá? Sobrevivem restos culturais, eles estão ali. Então, fazer uma comparação. Se eu pegar uma amostra, tá? Vamos ali de resto, não só resto, mas de vagens sadias, tá? Vagens sadias. Pegar daqui o 63, e se eu pegar vagens sadias em outra região que não tem um problema, provavelmente eu vou encontrar os mesmos fungos. Entende? Então, ou Agora, seja, eles estão presentes. por que que, Agora, o por que que porquê que aqueles... eles estão, por que eles estão causando esse problema aqui no 63 é o que a gente está tentando encontrar, porque a gente tem várias hipóteses, mas uma hipótese sozinha eu não consigo fechar, entende? É, É um quebra-cabeça. o Eu outro... acredito que nós temos as peças, mas não estamos conseguindo ainda colocar. Uhum. Por quê? Porque a gente fez visitas em várias propriedades. Então, a realidade de uma propriedade, naquela situação, explicaria. Mas eu ia na outra propriedade, já caía por terra. Então, a gente tem várias situações que uma quebra a hipótese da outra, e o problema continua. Então, vamos um exemplo geral. Tem problema de fertilidades. Eu vi a área férteis, ou seja, com adubação, fertilidade, ok, e áreas com problema de fertilidade estão tendo o mesmo problema. Né? E então é complicado a gente chegar simplesmente a alencar. Eu acredito que não é um fator sozinho, Uhum. tá? É um A conjunto gente, de a gente, fatores a gente, que estão fazendo isso. Porque é alguma coisa diferencial que a gente tem nessa região, tá? Uma combinação de diversos fatores, como estresse abiótico, suscetibilidade da cultivar, um ambiente favorável, que está, né, que resultou nessa situação aqui. era nesse ponto que eu queria chegar. Na verdade, o que a gente sabe agora, que tem um agente infectante ali, um agente que está atuando, mas em variedades determinadas, num ambiente restrito, né? Que é o caso do Médio Norte ali do Mato Grosso. A partir dessas informações, quais são os próximos passos da pesquisa agora? Para onde que a pesquisa deve caminhar, Lando? Tá. Pesquisa, a gente sabe que não é assim, né? O que está sendo feito hoje, agora? A Embrapa, ela elaborou um comunicado de metodologia para avaliação a campo e em laboratório dos materiais de soja, né? Que estão sendo conduzidos, principalmente para essas empresas que fazem esses ensaios de vários materiais. Por que a gente vê isso? A gente teve que elaborar esse comunicado para auxiliar nas avaliações desses materiais no campo, tá? Em relação a essa podridão de vagem em grãos e padronizar isso. Então, com base nessas informações, o que a gente espera obter? O que
qual realmente, qual o cenário que a gente tá no campo? Quais os materiais, tá? Porque muitas vezes um material, você pode achar que ele é mais resistente, mas foi um escape. Entendeu? Uhum. Ele escapou. Ou ele foi plantado numa época em que ele escapou das condições ambientais que poderiam estar favorecendo esse problema. Uma hipótese. Uhum. Então, a gente tem que avaliar os materiais, tudo na mesma situação. Então, nesse primeiro momento, a Embrapa, junto com outras instituições de pesquisa, tá, está fazendo esse trabalho, essa avaliação. Tá? Então, é um primeiro ponto. E a partir daí, o que mais está sendo feito? Outras linhas de estudo já estão em andamento, tá? Essa parte de fertilidade, por exemplo, composição de parede. Então, são várias linhas de pesquisas que estão em andamento. Só que eu acredito que um sozinho não vai ser, vai ter que juntar essas informações, cruzar, para a gente ver se acha um denominador comum. Por exemplo, O, Dulândula, oi. por exemplo, você descreveu para a gente os agentes que foram encontrados, né, os agentes comuns que foram encontrados, mas que são agentes tradicionais, que já vivem ali no ambiente, já estão presentes nas plantas, enfim, e eles só esperam uma oportunidade para poder atuar e trazer consequências aí. Desses agentes, alguma coisa nova, digamos, um estudo de DNA mais aprofundado que pudesse registrar alguma mutação? Existe alguma coisa nesse sentido? Isso é uma das linhas de pesquisas que já está sendo programada para ser realizada. Então, a gente tem que coletar, está sendo coletados esses isolados, e a gente. Então, uma próxima fase de estudo seria justamente isso. O que tem diferente? Tá? Eu vou dar um exemplo. Um coletódromo. Vai para um pouquinho, o coletódromo não dava isso. Por que ele está dando? Será que é uma espécie nova? Ou será que ele é uma estirpe mais virulenta? Você está muito comentando sobre fomopsis, tá? Vamos falar especificamente de fomopsis. Será que aconteceu alguma coisa? Se é ele sozinho, o agente causal, por quê? Por que aqui não 63? O que aconteceu com ele aqui? Tá? Então, tem que fazer um estudo de populações, então é algo que é maior, né? Uma linha de pesquisa maior, porque eu preciso um número de isolados grandes de várias regiões, tá? Várias regiões, o que é aqui, né? Aqui nessa região do 63, então, ou seja, várias propriedades, para fazer uma comparação, como você até citou o exemplo, a nível de DNA. Então, isso é uma das linhas de pesquisa que está já sendo pensado fazer, sim. Tá? Então, está sendo, à medida que a gente está fazendo isolamento, a gente está guardando esses isolados. Para quê? Porque, como eu comentei, o que a gente tinha que fazer agora? O que dava para fazer agora, nesse momento? É essa avaliação de materiais. Não está sendo tem muita gente que está colhendo, né? Colheu o material, está colhendo. Então, mas o que a gente dá para fazer agora é isso. Ponto. A partir daí, o quê? A gente tem que agariar recursos para conseguir fazer mais. Ou seja, é uma situação complexa que ainda exige muito estudo e que talvez não tenha solução nem para a próxima safra, Dulândula. Pode ser. Eu não posso te dar Pra... com as informações que a gente tem agora, eu não consigo te dar uma data, vamos. Eu tinha citado o exemplo da soja louca 2, que quantos anos de pesquisa para chegar o agente causal que é a felincoides. Lembrando que antes falava-se um monte, né, tinha várias hipóteses, e no final era um nematóide. Tá? Então, a gente vai testando simultaneamente várias hipóteses, e até cruzando, não, às vezes não um sozinho, né, fazendo trabalhos assim, não testando separadamente, esperamos, sim. Eu acredito que a gente vai chegar assim, só que se é um problema que
Você pode chegar no ano que vem e falar, mas doutora, você falou isso. Então, ou seja, eu vou te falar o que eu acho hoje com base o que eu tenho de informações que eu tenho hoje, Hum, tá? Eu acredito que tenha mais de um fator externo envolvendo nisso, tá? Então, porque se não tivesse esse fator externo, era para estar, porque em outras regiões não tem. Então, é alguma coisa que tem aqui, né, nessa região, né, eu vou falar o eixo da 163, né, desse médio norte. É alguma coisa aqui, tá? Que está afetando. A gente pode chegar lá e falar, mas foi encontrado um fungo, uma espécie de fungo nova. Exato, mas por que que surgiu aqui? O que que fez ele surgir aqui, entende? aham. Então, é isso, tá? É uma coisa que eu acredito, tá? Eu posso, daqui ano que vem, chegar, mas as informações que a gente tem hoje, tá? A gente está recebendo muito dados, a gente precisa dos dados de manejo de cada propriedade. Então, toda propriedade que tem o problema, eles têm, assim, na safra passada foi encaminhado um formulário para os consultores, tal. Eu não recebi a resposta de nenhum, tá? Então, os consultores ou os agrônomos, alguns chegam, abrem, passa a planilha das propriedades, né, deles, mas é muito pouco. A gente precisa cruzar uma propriedade de Sorriso, o que está acontecendo com Ipiranga, o que, que ela tem em comum? O manejo, então, o quê? Para a gente justamente tirar esse fator. Então, não é realmente manejo, não, ponto. Mas lembrando que o manejo que é feito aqui é feito nos locais que não tem o problema. Tá? Então, não é simplesmente, né? É muito simplista se a gente chegar, mas vamos encontrar. Mas a gente tem também que começar, a gente tem que ver os históricos das áreas para ver, né? Às vezes se Uhum. encontra algo em comum aqui na região. O ano passado, o ano retrasado, na verdade, eu me lembro que se concentrou muito na questão do clima, né? O clima Sim, favorecendo essa situação. Mas mudou tudo esse ano, né? mas se a gente pegar, eu estou com o mapa do clima de anomalia. Novamente, nessa região da 163, Hum, a gente está com temperaturas altas em relação a outras regiões. Se a gente comparar o mapa de chuva, aí sim. Então, foram tá. duas safras anteriores, a gente vinha com baixa precipitação e agora choveu Muita demais. chuva. Talvez seja por causa dessa chuva que deu, né, assim, o número de relatos aumentou, talvez, né? Mas o clima aqui, olha só, não estou falando, a gente colocava o clima porque era algo diferenciado que a gente observou. Então, os mapas de anomalia que a gente vê, o que, que é uma anomalia? Anomalia é aquela temperatura acima da média histórica, Uhum. entendeu? Ou seja, o nome já fala, anomalia. A gente está vindo com 3 safras sucessivas de anomalia de temperatura, por exemplo. Não De tô alegando que temperatura, ela no é caso. sozinha, mas é algo que não ocorria se a gente fosse comparar 10 anos atrás, não tinha, tá? Entendi. Então, ou seja, está aquecendo, eu tenho mapas, eu tenho essa região do 63 mesmo, eu estou com até 3 graus de temperatura acima da média histórica. Então, Mais um fator, é um então. fator, talvez não seja a causa sozinha, mas talvez seja um agravante, né? Mais um fator de interação aí para ajudar a entender o que está Então, acontecendo. como eu falei, para ocorrer doença é interação. Ambiente, ambiente favorável, patógeno virulento e hospedeiro suscetível. Aí vamos entrar numa outra situação. Como eu falei, nós observamos que há diferença entre materiais. Então, aquele material que realmente não tem anomalia, por que, que ele não tem? O que, que ele é diferente do outro? É outra coisa que a gente tem que estudar.
Tem muito trabalho pela frente. Dulanda Lavruc. Você está vendo que é um problema. Eu vou dar um exemplo assim. Eu vou dar o exemplo de ferrugem. Ferrugem, a gente sabe que é um fungo. Tá? Eu vou trabalhar o quê? Vou trabalhar com fungicida, né? Fazendo o manejo correto, né? Tal. Se tivesse material com resistência, ótimo, né? Mas a gente já tem fechado, né? No caso desse problema, a gente tem multidisciplinares. Então, a gente tem vários pesquisadores envolvidos em diferentes áreas, porque a gente ainda não sabe. Estou conversando com você como fitopatologista, mas se eu tivesse um colega aqui de fertilidade, ele ia dar o ponto de vista dele da parte de fertilidade. Se eu tivesse alguém de fisiologia nesse momento, mesma coisa. Ou junto com alguém, um climatologista, também ele é da visão dele. Então, é um problema que a gente está envolvendo, né, profissionais de diferentes especialidades, tá? Não somente focou doença, porque a gente é podridão, né? Tudo que é podridão, tudo que lá a primeira pessoa que procura é a gente, patologista. Mas a gente tem uma chance desses fungos ou fungo não ser a causador sozinho, alguma coisa atrás. Tá? Muito bom. Dulanda Lavruc, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Eu queria que você deixasse uma mensagem mesmo para o produtor, né, que está nos ouvindo nesse momento, ou de participação, integração, interação dele também nessa pesquisa, ou de coisas que ele pode prestar atenção e avisar vocês, enfim, seu recado para o produtor nesse momento. Nós estamos aqui, a Embrapa ela está acompanhando o problema, em nenhum momento ela ficou parada, tá? O ideal, o que eu gostaria de estar aqui é realmente divulgando já a causa e como resolver o problema. Mas todo esse tempo nós estamos acompanhando, estamos desenvolvendo, está sendo feito pesquisa, tá? Não estamos parados, não é só a Embrapa, tá? Outras instituições de pesquisas, nós estamos trabalhando em colaboração, tá? Tá tendo troca de informação entre nós, e, lógico, a Embrapa, ela está aqui, ela é uma empresa pública, ela está disponível, está de portas abertas para qualquer dúvida. Vocês podem entrar em contato com a gente ou mandar informações, ou os seus consultores, tá? Tenham linha direta com a Embrapa, porque nós estamos aqui, nós não temos perna, né, para atingir todo o estado, mas temos bastante colaboradores, né, que estão cientes, estão também acompanhando com a gente o problema. Espero realmente do coração, né, eu não vou falar na próxima safra a gente tenha mais informações, né, o que a gente tem avançado, tá, né, para resolver esse problema, tá, e tá aqui com vocês novamente. Boa, Dulândula. Obrigado, viu, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, por acrescentar mais a esse tema que está preocupando bastante os produtores, principalmente lá no Médio Norte do Mato Grosso. A gente volta a se falar, qualquer novidade avisa a gente aqui, Dulândula, por favor. Tá? Aqui é uma mão, assim, uma avenida, uma via de mão dupla, tá? Eu que agradeço, tá? E boa tarde. Boa tarde para você, até a próxima. Dulanda Lavruc, pesquisadora lá da Embrapa Agrosilvo Pastoril, atualizando para a gente a nota técnica que acabou de ser divulgada aí pela Embrapa, né? Justamente descrevendo aí o que aconteceu nessa última safra que está em andamento agora, que está sendo colhida nesse momento. O que a gente sabe é que o problema foi ampliado, mais produtores têm relatado o problema, que não é um único fator, não é um vetor, são várias situações que acabam ajudando a aumentar os problemas. Desculpem. E também a
necessidade de se buscar mais informações e de fazer essa interação das informações para se obter resultados mais concretos e uma forma mais assertiva aí de combater esse problema. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.